E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, à nossa prova comentada. Eu sou o professor Daniel Marques, professor de língua portuguesa e língua inglesa, e vamos comentar aqui hoje uma prova aí para a PRF, para você que está se preparando para a PRF, e aqui uma prova aí da Banca CESP-Sebrasp, tá, pessoal? Aplicada no ano de 2019, tá bom? Então, vamos lá, questão por questão, com muita calma, paciência, né? E de uma maneira também, ao mesmo tempo, objetiva, tá? Deixa só o prof compartilhar a tela aqui com você, só um minutinho. Vamos lá, peraí, ops. Que é aquele momento que o prof está apanhando da plataforma, normal, né, gente? Mas vamos lá, olha só, agora sim, share screen, tá aqui, joga na tela, tá aí. Pessoal, vamos lá então. Nós temos aqui o texto, tá? Você tem aí o material, né? Que você adquiriu, você tem aí todo o PDF da prova, tá? E aí você pode, não só pode, como deve acompanhar o PDF, né? Acompanhar as nossas correções aí pelo PDF, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Pessoal, olha só, uma dica legal e interessante, quando a gente se depara com qualquer prova de língua portuguesa, dá uma olhada antes, né, de passar para o texto propriamente dito, a gente dá uma olhadinha nisso aqui, ó, dá uma olhada, tá, nas questões, tá, que tem referentes àquele texto, porque daí você já vai ter uma ideia básica do que vai tratar o texto. Então, olha só, número 1, a forma verbal, diz ali viceja, né, deixa eu só trocar a cor aqui, pessoal, só um minutinho, agora sim, ó, a forma verbal, viceja, linha 1, poderia ser substituída por germina, sem prejuízo da coerência da correção gramatical do trecho. Então, uma questão de vocabulário, de substituição de um termo por outro. Infere-se do primeiro parágrafo do texto, ó, então conclui-se do primeiro parágrafo do texto que, então eu tenho que fazer uma leitura do primeiro parágrafo do texto, e a correção gramatical do texto seria mantido caso o pronome se em se sentindo fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal sentindo, ou seja, ele quer trocar esse se sentindo por sentindo-se, sentindo-se. E aí ele está perguntando se a gente poderia, de fato, fazer isso ou não, tá? Então, nós temos essas três primeiras questões aqui acerca desse texto. Claro que nós temos mais questões aqui, tá? Na sequência, essa aqui vai até a questão de número 9, tá, gente? O senhor só deixou aqui em separado para não ficar tão apertado assim, para que a gente possa ir colocando as nossas observações. Então, vamos por partes, né? Vamos por partes aqui. Vamos lá, olha só. Primeiramente, o que, que nós temos ali? Nós temos, então, assim, a forma verbal viceja poderia ser substituída por germina. Vamos dar uma olhadinha na linha 1? Diz assim, ó. A vida humana só viceja sob algum tipo de luz, de preferência do sol, tão óbvia quanto essencial. Viceja, né, pessoal, que vem do verbo vicejar, que é a mesma coisa que germinar, tá, gente? São sinônimos. Aí tu vai dizer, pá, mas Dani, olha só, como é que eu vou inferir isso? Pessoal, pelo contexto. Percebe que daqui a pouco eu nem lembro o que, que significa viceja, né? Aí eu poderia pensar assim, ó, a vida humana, ela só germina sob algum tipo de luz, né? De preferência a do sol. Percebe que se encaixaria, né? Perfeitamente ali. Então, de fato, a assertiva número 1 é uma assertiva correta. Eu poderia fazer essa substituição, eu teria uma correção gramatical, ou seja, eu tenho um verbo, estou tirando o verbo e colocando o verbo, e eu teria também o mesmo sentido. Não esquece, tá, pessoal, que a banca CESP, principalmente nesse formato certo e errado, eles trabalham muito com essa questão de, mantém correção gramatical e sentido, correção gramatical e sentido, correção gramatical e sentido. Até tem uma questão bem legal dessa prova mesmo, que eu vou trabalhar com vocês, que tem uma frasinha que tem correção gramatical, porém o sentido é totalmente diferente. Correção gramatical é aquilo gramaticalmente existe. Agora, o sentido tem que ver se o significado, ele, né, ele segue sendo o mesmo significado da frase original, ou se muda, tá? Aqui no caso, ele está falando, né, olha só, pode ser substituída sem prejuízo de coerência, ou seja, de sentido, e de correção gramatical. Perfeito, tá? Certinho. A número 1. A número 2, opa, peraí que deu um tilt aqui. A número 2 diz assim, ó, infere-se. Prof, olha só, de vez em quando eu esqueço. O que, que é inferir? Pessoal, inferir é concluir. Coloca aí para mim, ó.
concluir. Concluir a partir de. Então, inferir é concluir a partir de. Então, infere-se do primeiro parágrafo, ou seja, né, concluímos a partir da leitura do primeiro parágrafo que boêmios da pá virada e vampiros diferem biologicamente dos seres humanos em geral, os quais tendem a desempenhar a maior parte de suas atividades durante a manhã e a tarde. Eu acho que tem uma palavrinha aqui, que é a palavrinha-chave dessa questão, né, gente? Ela diz assim, ó, diferem biologicamente, mas vamos dar uma olhadinha, então, ali, né, ó, infere-se do primeiro parágrafo do texto. Vamos lá. A vida humana só viceja sob algum tipo de luz, de preferência a do sol, tão óbvia quanto essencial. Somos animais diurnos, olha só, somos animais diurnos. Então, segundo o autor aqui, de fato, né, nós somos animais que, né, nos deparamos com as demais situações durante o quê? Durante o dia, né, pessoal? Por mais que boêmios da pá virada e vampiros em geral discordem dessa afirmativa. Então, ele está dizendo, né, que a gente é animal diurno, apesar de algumas pessoas, que ele está chamando aqui de boêmios da pá virada e vampiros, né, acabem por discordar disso. Poucas vezes a gente pensa nisso, do mesmo jeito que devem ser poucas as pessoas que acordam se sentindo primatas, mamíferos ou terráqueos, outros rótulos que nos cabem por força da natureza das coisas. Então, percebe, gente, olha só, essa assertiva aqui, ela está errada. Por quê? Porque ele diz assim, ó, infere-se do primeiro parágrafo que boêmios da pá virada e vampiros diferem biologicamente dos seres humanos em geral. Não, eles diferem no sentido de opinião, né, no sentido de, daqui a pouco, ter uma postura diferente. Então, o boêmio, que gosta mais da noite, da vida noturna, né, esse vampiro que ele está chamando aqui, ironicamente, a pessoa, né, então, são as pessoas que acabam gostando muito mais da noite do que do dia, mas não posso dizer, são pessoas, né, eu não posso dizer que elas diferem biologicamente dos seres humanos em geral, tá, gente? Então, certamente essa aqui é uma assertiva falsa, uma assertiva incorreta, tá? Portanto, errado. Agora, a número 3 é a seguinte, a correção gramatical do texto seria mantida caso o pronome se, em, se sentido, fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal sentindo, e aí nós teríamos sentindo-se, tá? Então, olha só, gente, legal que já estava ali, né, eu nem precisava, né, reescrever isso aqui, já estava aqui o sentindo-se para você, mas tudo bem, sem problemas. Vamos dar uma olhadinha na linha 6? Olha só. Antes de analisarem a 6, isso aqui é uma questão que, de uma certa forma, envolve colocação pronominal. Ó, colocação pronominal. Percebe o seguinte, tá? Ele, num primeiro momento, ele te traz uma próclise. No primeiro momento, ele te traz uma próclise. Ô, Marques, como é que tu sabe que primeiro é uma próclise? Marques, espera aí, tu primeiro te chamou de Dani, agora Marques. Pessoal, às vezes eu me chamo de Dani, às vezes de Marques, enfim, é a mesma coisa. Tá? Chama do jeito que você quiser. Olha só, Marques, me diz uma coisa. Primeiramente ali, ó, tu disse então que a gente tinha uma próclise. Como é que eu sei que é uma próclise? Porque lembra, o que é uma próclise? É quando o pronome oblíquo átono, me, te, se, nos, vos, se, o, a, o, lhe, ele vem antes do verbo, tá? Isso é o que a gente chama de próclise. Ênclise é quando o pronome oblíquo átono vem depois do verbo. Aí nós chamamos de ênclise, lembra? Que é o caso do sentindo-se. Sentindo-se seria uma ênclise, se sentindo seria uma próclise. Só que nós temos regras, né, pessoal, de utilização de próclise e regras de utilização de ênclise. Ô, Marcos, não faltou uma colocação? Faltou, mas como ela não está na questão, eu nem coloquei. Mas se você quiser colocar, lembra que a gente também tem a mesóclise. Tá? Lembra que a mesóclise é quando o pronome oblíquo átono vem no meio do verbo. Lembra? Far-se-ão, né? Dar-te-ia, aquela coisa linda, maravilhosa, tá? Bom, vamos lá então, olha só, nós temos regras para a utilização da próclise e nós temos regras para a utilização da ênclise, pessoal. O que acontece vamos lá, não é então simplesmente ser assim, eu quero usar uma, vou utilizar uma, quero usar outra, vou utilizar outra. E essa questão aqui, ela de uma certa forma, ela é problemática, tá? Por quê? Porque olha só o que diz lá na linha 6. Na verdade, vamos voltar um pouquinho antes, vamos voltar aqui, ó, no poucas, tá? Deixa só o senhor pegar o marcador aqui, que ele saiu, tá fugindo de mim, não quer trabalhar, tá aqui, ó. Então, poucas vezes a gente pensa nisso, do mesmo jeito que devem ser poucas as pessoas que acordam se sentindo primatas, mamíferos ou terráqueos.
Quando a gente analisa a colocação pronominal, gente, a gente analisa assim, ó, por exemplo, ênclise. Quando é que normalmente nós utilizamos a ênclise? Após pontuação ou início de frase. Próclise, quando eu tenho uma partícula atrativa, ou seja, uma palavra que pede a utilização da próclise, vai pedir o pronome oblíquo ato no antes. Só que quando a gente analisa o que vem antes aqui da colocação pronominal, no caso, se sentindo, a gente vê que tem o acórdão. Aí a gente vai dizer, senhor, mas tem o quezinho, tem o pronome relativo antes. Sim, se fosse só o pronome relativo, eu concordaria que a próclise seria obrigatória, mas não tem, tem um verbo. Tá, ô Marques, e aí? E aí é o seguinte, não tem regra que diga assim, ó, após verbo eu vou utilizar obrigatoriamente a próclise. Após verbo eu vou utilizar obrigatoriamente a ênclise. Tá, Marques, e aí o que acontece nesse tipo de situação? Nesse tipo de situação, a questão é anulada, como foi de fato anulada, tá, pessoal? Então, ela é problemática de fato, por isso que a banca anulou essa questão, tá? Então, nós temos aqui, de fato, não tem uma alternativa correta. Pô, prof, podia ter falado isso antes, né? Mas acontece. Na verdade, você tem o gabarito, tem tudo certinho. Você deve ter imaginado, né? O que é esse X aqui? Não é nem certo nem errado, o que é esse X? É justamente porque a questão foi anulada, tá bom, pessoal? Vamos seguir aqui, então, falando das questões aí dessa prova da PRF.